Então, hoje nosso objetivo é falar sobre bioquímica da digestão. Coloquei uma foto com várias coisas ali bem apetitosas, né? Aumenta a salivação, depois também os mecanismos, né, que envolvem a digestão. Salivação também é um mecanismo bem importante, né? E a gente vai então aprofundar um pouquinho mais com vocês esses aspectos bioquímicos que envolvem então a digestão e absorção tanto de glicídios, proteínas e lipídios, né? Esses mecanismos, então, bioquímicos envolvidos nesses processos. Esse assunto a gente acha em livros de bioquímica, né? Eu indico, para estudar esse assunto, o livro do Harvey, eu acho que ele é bem legal para estudar esse assunto, né? A gente encontra também em outros livros de bioquímica, no Bergo, mesmo no Leninger, né? No Voet também, mas eu acho que no Harvey tem um capítulo específico sobre essa questão da digestão, enfim, eu acho que é mais fácil de encontrar os assuntos lá, tá? Mas vocês podem também usar outras referências, bem tranquilo, tá? Para começar a nossa conversa, eu coloquei essa tabelinha que mostra a contribuição dos principais, né, alimentos em relação aos nutrientes que são ingeridos lá nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia da dieta, né, cada etnia, cada população tem uma dieta, né, geralmente diferenciada, né, claro, a gente espera que tenha contemplado todos os nutrientes necessários, mas a gente tem uma variação em relação às dietas, né. E quando a gente vê essa tabelinha, né, a gente vê ali os principais macronutrientes, proteínas, carboidrato, gordura, né, e os tipos de alimentos que eles vão consumir, né. O que a gente pode destacar, assim, que destaca aos olhos, que é chamativo, né, em relação à dieta dos americanos, né? A gente vê que a maior parte das proteínas que eles consomem são de fontes, né, de carnes, né, então de frango, peixe, né, carne vermelha. Outra coisa que também destaca para a gente bastante é a questão dos carboidratos, né, a gente vê ali que a maior parte proveniente de farinhas e cereais, mas uma parte maior de açúcar, né, de alimentos, né, com açúcares mais simples, né, então, que reflete um pouquinho a dieta deles, né, e as gorduras também, a gente encontra, então, gorduras nos alimentos, óleos, enfim, carnes também, então, também uma fonte importante de gordura a partir, né, desses alimentos. Só para a gente pensar um pouquinho no que a gente come também, né, o pessoal colocou ali as dietas, não vou estar avaliando dieta de ninguém, mas acho que todo mundo pode fazer uma leitura do que se alimenta, né, e pensar, né, a partir do momento que a gente já conversou em outros momentos, né, que é uma dieta, né, ideal, o que a gente está ingerindo, né, frequentemente na nossa dieta, então como mudar, né. Até o Eduardo colocou lá, meu miojo reduziu para 3 vezes por semana, né, já é um começo, né, mas o ideal é que a gente vá tendo essa consciência do que a gente vai estar ingerindo na nossa alimentação. Então, como a gente vai falar mais agora sobre o sistema digestório, eu só quis localizar vocês um pouco em relação ao sistema, né, que vocês vão estar iniciando agora essa semana, então, relembrando algumas coisas que vocês já conhecem, para a gente depois falar sobre os aspectos bioquímicos, né, em mais detalhes. Então, o sistema digestório, ele compreende vários órgãos, né, e, enfim, passagens, né, então a gente pode separá-lo de várias maneiras, uma separação que eu gosto bastante é indicar, né, a composição do sistema digestório através da cavidade oral, responsável, então, por fragmentar os alimentos, né, já umedecer os alimentos, enfim, misturar com primeiros fluidos, né, de digestão na boca, né. Além da cavidade oral, compartimentos de passagem, nós temos vários, né, desde a faringe, esôfago e também o canal anal, para a eliminação dos resíduos alimentares. Além desses, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o trato gastrointestinal, que compreende, então, né, os órgãos, enfim, que vão participar diretamente dos processos de digestão e absorção, né, então, estômago, intestino, principalmente. E falar um pouquinho sobre os órgãos acessórios ali, que vão ajudar a produzir também secreções, né, que auxiliam o processo de digestão. Principalmente vesícula biliar, bastante importante, o pâncreas também, como um órgão que vai fornecer também um suco rico em enzimas várias, né, que participam também do processo de digestão.
Então, depois são mais detalhes também com o Prof. Mauro em relação a isso, né, mas o nosso sistema digestório, ele compreende tecidos que revestem, né, todos esses compartimentos de passagem, mesmo os órgãos ali, que fazem a digestão, né, o que secretam enzimas, são células bem especializadas, tem vários tipos celulares diferentes, né, então é um sistema bastante rico para se estudar do ponto de vista histológico, né. Essa figurinha que eu coloquei no slide 6, ela só mostra, de modo bem geral, como seria uma célula, né, que pode estar presente, então, nesses tecidos de revestimento, né, do sistema digestório. Uma célula especializada em processos de secreção, então ela tem um núcleo celular bem visível, né, geralmente mais na porção basal, um retículo endoplasmático bastante desenvolvido, um complexo de Golgi também bastante ativo, né, especializado em secreção de várias substâncias diferenciadas, né. Essas substâncias podem ser, por exemplo, substâncias componentes do muco, né, ou podem ser enzimas para fazer o processo de digestão, né, então, para cada tecido eu vou ter um conjunto de células diferenciado, mas com o mesmo perfil de construção, né, dos compartimentos intracelulares, então, sempre essas células com retículo e Golgi bem desenvolvido e com várias vesículas de secreção que podem ser liberadas continuamente ou a partir de estímulos. Depois você vê mais detalhes disso com a Prof. Paula, né, que existe toda uma regulação endócrina do sistema digestório, né, e isso é bem importante para permitir que, né, as células secretoras, então, secretem, algumas delas fazem a secreção em momentos bem específicos do processo de digestão, né. Ali eu coloquei como exemplo as glândulas salivares, mas a gente tem a mucosa gástrica também, que secreta várias substâncias, a porção exócrina do pâncreas, enfim, então, os principais tecidos secretores, né, que produzem enzimas digestivas, né, e nesses tecidos, a maior parte das enzimas é armazenada na forma de proenzimas, né, e depois da secreção acontece a ativação dessas enzimas, que a gente chama, então, de zimogênios, né, então, são proenzimas, a gente vai falar um pouquinho sobre esses mecanismos também com vocês. Então, para a gente iniciar a conversa em relação à digestão de lipídios, eu coloquei ali um slide inicial para a gente lembrar os diferentes tipos de lipídios que a gente encontra, então, nos alimentos. Boa parte do que a gente vai ingerir de gorduras vai contemplar triglicerídeos, né, que tem a estrutura que a gente vê mais à esquerda ali. Ácidos graxos, 3 cadeias associadas com glicerol. A gente viu bastante sobre, nós vimos um pouquinho sobre os lipídios no semestre passado, a gente viu os diferentes tipos, e os triglicerídeos são lipídios bastante importantes. Até a gente vai discutir depois, ao longo do semestre, também mecanismos que o nosso corpo utiliza para oxidar esses triglicerídeos, né, e também mecanismos que permitem a gente sintetizar nossos próprios triglicerídeos, né, então, estocando no tecido adiposo. Além de triglicerídeos, também a gente pode ter nos alimentos níveis variados de colesterol, né, e também fosfolipídios, né, colesterol livre, ácidos graxos livres, enfim, né. Em relação ao colesterol, a maior parte do colesterol que a gente vai ingerir vai ser na forma de éster de colesterol, então ele está com uma associação com uma cadeia de ácido graxo, bem nesse carbono 3 do anel aqui mais baixo, onde tem essa hidroxila associada, ali que acontece a ligação com o ácido graxo, né, então forma-se um éster de colesterol. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre a digestão, então, desses ésteres de colesterol. Quando a gente pensa também em digestão de lipídios, outra coisa importante para a gente lembrar é em que tipo de alimentos que a gente vai encontrar colesterol. Quais seriam fontes principais de colesterol para o nosso organismo? A gente vai encontrar colesterol em alimentos que são de origem animal. Todos que são de origem animal, a gente encontra o colesterol. Então, pode ser leite, derivados do leite, então, diferentes tipos de queijo. Alguns queijos têm mais colesterol, outros menos. Em geral, os queijos brancos têm menos gordura e menos colesterol. Os queijos amarelos têm mais gordura e colesterol. Ovos também, uma fonte de colesterol. As carnes variadas, né? Algumas têm mais, outras têm menos, né? Então, sempre alimentos de origem animal. Em alimentos de origem vegetal, a gente não encontra o colesterol. A gente até pode encontrar outros esteróis, né? Ergosterol e outros esteróis, mas não o colesterol, tá? Então, colesterol presente somente em alimentos de origem animal. Então, batatinha frita não tem colesterol.
mas pode ter gordura trans, né? Então, a gente tem que consumir com moderação, tá? E o colesterol, coitado, ele sempre não, mas há um tempo atrás ele era muito massacrado, né, como um vilão que fazia mal para a saúde, enfim, né, consumir alimentos com colesterol e tudo mais. Na verdade, o colesterol ele é super importante para o nosso organismo, nós vamos falar sobre ele depois mais à frente no semestre, né. Só que o problema é quando a gente tem excesso de colesterol, né, o excesso que causa os problemas, mas o colesterol é super importante, né, então comer alimentos com colesterol não tem problema. O importante é ver quando você vai comer, né, de um alimento com colesterol. Então, posso colocar colesterol, por exemplo, na manteiga, em queijos, né? Então, lógico, se eu comer muitos queijos, agora no inverno a pessoa gosta de comer queijo, né? Tomar um vinhozinho, comer um queijinho. Se eu comer, sei lá, um meio quilo de um provolone, vai dar um aporte bem significativo de colesterol, né? Então, tem que sempre equilibrar bem a dieta, ok? Então, eu não vou encontrar colesterol, por exemplo, em leite de soja, em óleos vegetais, né? Óleo de soja, óleo de milho, nenhum óleo desses tem colesterol. Não vou encontrar colesterol em oleaginosas, né? Como o pessoal perguntou ali. Então, castanhas, nozes, não tem colesterol, né? Então, colesterol é uma gordura exclusiva de fontes alimentares animais. Então, vamos voltar aqui. Bem, então, para que a digestão dos lipídios possa acontecer de modo adequado, uma etapa inicial, anterior, importante, é a emulsificação desses lipídios. O que seria essa emulsificação, né? Como o nosso trato digestório ele compreende sucos, né, de digestão que são basicamente dispersão de enzimas em água, todo o processo de digestão vai acontecer num ambiente aquoso, né? Só que as gorduras, elas não são solúveis em água, então isso é um fator que dificultaria a digestão das gorduras, né? Então, para facilitar o processo de digestão, acontece um processo de emulsificação. O que seria essa emulsificação, né? Seria uma maneira que que os tecidos utilizam para formar gotinhas menores, né, de gorduras com aqueles alimentos que a gente ingere no nosso dia a dia, para que essas gotinhas fiquem menores e elas fiquem emulsionadas, então, num ambiente aquoso, né? E isso é propiciado por componentes que a gente encontra na bile, né? Então, a bile, vocês vão ver depois a questão em relação à atuação da vesícula biliar, enfim, tudo mais, né? Mas na bile a gente tem componentes bem importantes que ajudam nesse processo de emulsificação, em especial os ácidos, né, ou sais biliares. Eles vão atuar como se eles fossem, entre aspas, moléculas de sabão, de modo a emulsificar as gorduras que a gente ingere na dieta, né? E a partir daí, então, aquelas gotas grandes de gordura, elas se tornam gotinhas cada vez menores, e isso permite, então, aumentar a superfície de atuação das enzimas que fazem a digestão, então, dessas gorduras. E daí é possível, então, acontecer os mecanismos de hidrólise de triglicerídeos, de ésteres de colesterol e de fosfolipídios também, né? As figurinhas no slide aqui, elas só mostram um pouquinho como é que seria esse processo, então, de emulsificação pela atuação dos sais biliares, então, formando gotículas bem pequenas de gordura na forma de micelas, né? Isso permite que as enzimas possam acessar mais quantidade de gordura para fazer o processo de digestão, então aumenta a superfície, né, de atuação das enzimas e, consequentemente, otimiza o processo de absorção dessas gorduras, tá? Joia. Então, do que é composto, né, do que é composta a bile? A bile é composta por vários componentes, então, para emulsificação, os componentes que vão atuar nesse processo são os sais, né, os ácidos biliares. Eles são formados também a partir do colesterol. O colesterol é super importante, também é importante para formar os ácidos biliares. Então, lá no fígado, a gente tem mecanismos que permitem a formação, por exemplo, de dois tipos de ácidos, o ácido cólico, que a gente vê aqui em cima na figura, e o ácido quinodeoxicólico, que a gente vê aqui embaixo, né? E depois eles no intestino sofrem algumas modificações ainda, né? Dando origem ao ácido desoxicólico ou litocólico, né? Que também auxiliam na emulsificação das gorduras. Então, são todos originários a partir do colesterol, preservam boa parte da estrutura, né, original do colesterol. Então, também uma função bem importante do colesterol servir de
suprimento para a síntese desses ácidos, né, que vão dar origem aos sais biliares. Mas a bile contém outras coisas também. Então, além dos sais biliares, a gente vai encontrar pigmentos presentes na bile, né? Então, principalmente decorrente da presença de bilirrubina conjugada. Nós vamos até falar um pouquinho sobre a formação dela depois, mais à frente, no semestre com vocês, tá? De onde que vem essa bilirrubina, por que ela é conjugada, né? Então, detalhes maiores em relação a isso, mas é um mecanismo que o nosso corpo utiliza para processar certas moléculas, né, no nosso metabolismo, em particular o grupamento M, ele vai dar origem, então, a essa molécula que é a bilirrubina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas aulas sobre bioquímica do sangue. Além disso, também a gente pode encontrar colesterol em níveis variados, ácidos graxos livres e fosfolipídios também. E além dessas moléculas orgânicas, também eletrólitos, né? Então, sódio, cloreto, bicarbonato também, principalmente, bem importante para neutralizar o material digestivo quando ele chega lá do estômago ou no intestino, nas porções iniciais do intestino, no duodeno, né? Então, também tem uma função importante através da atuação do bicarbonato, neutralizando essa acidez que chega lá a partir do estômago. Bem, então o ácido biliar, ele compreende uma molécula que tem uma estrutura mais lipofílica aqui, que a gente vê em vermelhinho, né? E a outra mais hidrofílica, que a gente vê aqui em azulzinho. Então, para a formação de um sal biliar, acontece a conjugação desse ácido biliar com um aminoácido, que pode ser a glicina, por exemplo, e associação daí com um íon, né, com um sódio, por exemplo, formando o sal biliar. Então, essa molécula, ela funciona como se fosse um detergente, né, porque ela tem uma porção hidrofílica, que interage com a água, e uma porção hidrofóbica, que não gosta de água, mas gosta das gorduras, né. Então, elas vão fazer esse meio de campo, essa intermediação. As porções hidrofílicas no suco de ingestão vão ficar voltadas para a água, onde estão também as enzimas, e as porções hidrofóbicas ficam voltadas em direção às gotas de gordura da nossa alimentação, né? Só que esse mecanismo permite que a gente forme gotículas pequenas, né, micelas bem pequenas, então permitindo o acesso das enzimas às gorduras que estão aqui no centro da micela. Então, bem importante esse papel da bile na emulsificação das gorduras. Bem, outro aspecto interessante também em relação aos sais biliares é que eles são secretados, então, pela vesícula biliar, através de um estímulo que acontece durante o processo de digestão. Depois a Paula vai conversar em detalhes sobre esse aspecto com vocês, né? E esses sais biliares, então, ajudam nesse processo de emulsificação, vão percorrer todo o intestino delgado até as porções finais aqui do íleo, né? E lá no íleo, esses sais biliares, eles vão ser reabsorvidos. A gente estima que quase 100% deles sejam reabsorvidos, né? E daí eles vão para a circulação porta, para a veia porta, né? Que vai levar materiais absorvidos no intestino, primeiramente para o fígado, e lá eles podem novamente ser estocados na vesícula biliar para novos eventos de digestão. Então, a gente diz que acontece uma reciclagem desses sais biliares, né? Então, eles são utilizados para emulsificação e depois recolhidos no final do intestino delgado, para que possam ser reaproveitados para novos eventos, né, de digestão. E a gente chama esse processo de circulação enterohepática, né, entero porque envolve a passagem dos sais biliares aqui pelo intestino, a reabsorção deles a partir da mucosa intestinal nas porções finais aqui do íleo. Esses sais biliares caem na corrente sanguínea, na veia porta, que vai levar os materiais inicialmente para o fígado, primeiramente, né? E lá no fígado eles são direcionados novamente para a vesícula biliar, para que sejam estocados, aguardando um novo evento de estímulo para participarem não da digestão diretamente, mas para auxiliar a digestão, emulsificando, então, esses lipídios. Só para vocês conhecerem também um aspecto interessante em relação a essa reabsorção dos sais biliares, existe um medicamento que a gente conhece como colestiramina, né? A colestiramina é um medicamento que a pessoa ingere e impede a reabsorção dos sais biliares, né? Mas por que a pessoa iria utilizar, né, a colestiramina para impedir a reabsorção dos sais biliares, né?
Quando o organismo ele reaproveita os sais biliares, ele não precisa fazer novos sais biliares, né, para novos eventos de digestão. Então, lembrem que os sais biliares, eles são formados a partir do colesterol. Então, para algumas pessoas que têm nível de colesterol elevado no organismo, no sangue, podem ser utilizados, né, como alternativa terapêutica esses quelantes, né, de sais biliares, como a colestiramina, né. Ele é tipo uma resina que a pessoa vai ingerir, enfim, junto com a alimentação ali, de modo a impedir que aconteça a reabsorção desses sais biliares. Então, ao invés de eles serem reabsorvidos, eles vão ser eliminados junto com as fezes. E daí, para cada evento de digestão, o fígado vai ter que produzir novos sais biliares. E para fazer isso, ele vai ter que consumir colesterol, né? Então, uma maneira do organismo usar o colesterol excedente para a produção daí desses sais biliares, tá? Só como né, uma informação a mais para vocês. Jóia, então vou falar um pouquinho sobre a digestão, então, desses lipídios. A gente viu que é importante o processo de emulsificação, mas ele vai acontecer basicamente lá nas porções iniciais do intestino delgado, no duodeno, via atuação dos sais biliares, né, secretados, então, pela vesícula biliar. Então, o principal local de digestão dos lipídios no organismo humano adulto é realmente o duodeno, né, onde acontece toda a secreção, tanto da vesícula biliar como também do suco pancreático, é ali que as coisas, né, vão acontecer de modo mais importante. Mas também acontece digestão de lipídios no nosso estômago, não é o local principal para os adultos, mas para os recém-nascidos é um local bem importante, até eles amadurecerem, né, e tiverem todo o mecanismo digestório mais adequado, né, então eles fazem um processo de digestão de modo mais importante no estômago, até pela dieta que eles vão estar ingerindo, que é uma dieta basicamente de leite, né. Então, para a digestão de lipídios, quais são as principais enzimas que vão estar atuando sobre eles, né? A gente viu que a gente tem basicamente 3 tipos principais de lipídios que precisam ser digeridos. Então, para a digestão desses lipídios, basicamente 3 tipos diferentes de enzimas. As lipases, né, que é a lipase pancreática, mas tem outros tipos de lipases também que podem estar atuando, né, sobre os triglicerídeos. A colesterilesterase, que atua sobre os ésteres de colesterol, e a fosfolipase A2, que atua, então, sobre os fosfolipídios encontrados também na nossa alimentação. Então, como acontece a digestão dos triglicerídeos, né, ou trigliceróis? Oi? Tem 2 perguntas no chat. Ah, sim, desculpe que eu não escutei. Deixa eu ver aqui. O Guilherme fez uma pergunta bem interessante, né? Geralmente, quem tira a vesícula biliar, meu pai, por exemplo, ele teve que remover a vesícula. Na época, até era uma cirurgia aberta, não é diferente de hoje, que é feita por vídeo, né? Mas se faz uma conexão direta daí. Então, o fígado, ele vai acabar produzindo os sais e eles vão, né? Não tem a bolsa mais a vesícula para estocar e para liberar isso a cada digestão, né, de modo, né, que seria o ideal, então se faz uma conexão direta daí, né. A princípio não tem grandes prejuízos na digestão, tá, isso lógico, depende de pessoa para pessoa, mas a princípio não teria problema, né, então o fígado consegue ainda liberar, né, esses sais biliares que são produzidos, então só se faz uma conexão direta sem a vesícula, tá. Isso, a vesícula só armazena. Uhum. Isso, basicamente vai armazenar os sais biliares. Quem produz os sais biliares é o fígado. Uhum, isso aí. A Nara perguntou para mim lá, quem é vegetariano, lá, o vegano, né? Tem algum prejuízo? É uma pergunta bem complicada para a gente responder, né? Porque depende muito de como é que o vegano vai estar se alimentando, né? Então a gente espera que ele consiga ajustar a dieta de modo a contemplar a maior parte dos nutrientes, mas é uma dieta que tem que ser bem cuidada, né? Diferente de uma dieta mais tradicional, mais clássica, que contempla todos os tipos de alimentos, né? Eu acho mais fácil de a gente conseguir contemplar todos os nutrientes. Quem é vegano tem uma restrição maior, então isso, né, tem que ter um cuidado extra para ter o aporte necessário, né? Um cuidado também importante com
níveis de B12 no organismo também, porque a fonte principal de B12 são alimentos de origem animal, né? Então, sempre avaliar, geralmente se indica para eles fazerem exames periódicos para verificar nível de B12, porque isso pode diminuir, né, com a dieta essencialmente vegana. Tá? O Gilvan perguntou lá, né, para quem retira a vesícula, afeta alguma coisa, né? A princípio, assim, lógico, tem que avaliar, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, mas assim, de modo geral, basicamente não tenho muito prejuízo em relação à digestão das gorduras, né? Então, a princípio não teria muitos problemas, né? Mas tem que avaliar também cada um, né? Na questão da digestão, assim, a gente vê muita variação entre as pessoas, porque cada um tem um tipo de dieta diferente. Se você for ver o que o teu colega come, você come ao longo de uma semana, por exemplo, é bem diferente, né? E cada pessoa também tem uma fisiologia do sistema digestório que é levemente diferente do outro, né? Então, a gente gosta de padronizar bastante as coisas, mas na digestão eu acho, assim, pela, pela observação que a gente faz de pessoas conhecidas, que a gente conhece um pouquinho, né, variações em relação à dieta e tudo mais, ou se tem vesícula, não tem vesícula, depende muito de cada um, né? Tem pessoas que se adaptam super bem. Meu pai, por exemplo, nunca teve problema, ele tinha colesterol alto, mesmo tendo, né, a questão em relação à vesícula, mas não teve prejuízo nenhum em relação à absorção de vitaminas. Até ele fez recentemente dosagem de vitaminas lipossolúveis, tranquilo, não sem prejuízos, né? Então depende muito realmente de cada um. Tá? Joia? Então vamos lá. Então, em relação à digestão dos triglicerídeos, né? O ponto principal da digestão dos triglicerídeos é realmente o intestino, a região do duodeno, né? Mas também pode acontecer a digestão de triglicerídeos no estômago, através de atuação de duas lipases, né? A lipase lingual e a lipase gástrica, né? Essas duas lipases, então, elas atuam num pH mais baixo, porque o pH, né, gástrico é um pH bem mais ácido, né? Então, o pH ótimo delas é um pH diferente, por exemplo, da lipase pancreática, que é levemente alcalino, né? Mas é o local principal de atuação delas, né? Então, a gente tem a secreção de uma lipase pelo revestimento da língua, tem células lá que são especializadas na secreção de lipase, se não me engano, células de Ebner, né, que liberam essa lipase. E na mucosa gástrica também a gente tem células que liberam lipase, né? Então, para adultos, essa atuação dessas lipases não é tão importante assim. A gente considera que elas sejam responsáveis pela digestão de mais ou menos uns 30% das gorduras que a gente vai ingerir. Mas para um recém-nascido, né, para um bebê de poucos meses, elas são bastante importantes. Elas são as principais enzimas que vão digerir os lipídios da dieta dos bebês, que é basicamente leite, né? Então, elas são especializadas na hidrólise de triglicerídeos que tem composição de ácidos graxos de cadeia média e curta. E elas também podem atuar sobre triglicerídeos que são compostos por ácidos graxos de cadeia mais longa, mas que sejam insaturados, né? Então, pela atuação dessas duas lipases, elas vão quebrar um triglicerídeo, né, que a gente tem uma estrutura básica de um triglicerídeo, os 3 ácidos graxos associados ao glicerol, e elas vão formar como produto um diacilglicerol, liberando uma cadeia de ácido graxo. Então, é assim que atua uma lipase lingual e uma lipase gástrica. Já a lipase pancreática, ela tem um pH de atuação levemente alcalino, que é o pH que a gente vai encontrar lá no intestino, né? Então, o pâncreas vai produzir várias enzimas, né, no seu suco digestório, entre essas enzimas, várias a lipase também, né? E ela tem preferência por atuar sobre triglicerídeos formados por cadeias de ácido graxo mais longas, né? E daí, nesse processo de hidrólise via lipase pancreática, o produto final vai ser uma molécula de monoacilglicerol. Por que ela não consegue fazer a quebra completa, né, das cadeias? Porque existe um impedimento estérico em relação à atuação dela no meio da cadeia aqui do triglicerídeo. Então, ela consegue quebrar as ligações das pontas aqui, liberando os ácidos graxos das pontas, em carbono 1 e carbono 3 do glicerol, formando como produto o monoacilglicerol.
A lipase pancreática parece uma coisa meio contraditória, né, mas ela pode ser inibida pelos sais biliares, embora eles sejam importantes para a emulsificação dos lipídios, os sais biliares inibem a lipase pancreática. Então, para contornar essa dificuldade, eu vou só pular um slide aqui. O nosso organismo ele vai liberar, junto com essa lipase, posso dizer, uma procolipase. O que seria uma colipase, né? É uma proteína que se associa com a lipase de modo a estabilizar a enzima e permitir que ela não sofra a atuação do sal biliar, para que ele não faça inibição da enzima, né? E essa lipase, ela é ativada só quando em contato com a tripsina presente lá no intestino, né? Então, acontece uma ativação só quando realmente as coisas estão em processo de digestão. Até com um mecanismo também de controle, né, para a gente não ter ativação de lipase, por exemplo, no ácido pancreático, né, para que a ativação aconteça somente na mucosa intestinal, né, como um mecanismo realmente para controlar, né, um processo, por exemplo, de autodigestão, né, que a gente não espera que aconteça. Então, bem importante a atuação de colipase, daí esse complexo todo lipase e colipase forma, então, um complexo enzimático, né, da lipase pancreática. Bem, a gente viu também que a atuação da lipase forma como produto o monacilglicerol. Então, para quebrar a última cadeia de ácido graxo, a gente tem a ação de uma isomerase, que pode, então, mudar a posição da cadeia do ácido graxo para a ponta, e daí a lipase pancreática pode fazer a digestão completa, liberando todos os ácidos graxos de um triglicerídeo, né, e também a molécula de glicerol. Então, o produto final da digestão completa de um triglicerídeo é o glicerol e os 3 ácidos graxos, né, mas com a atuação conjunta daí da lipase e da isomerase. Joia. Bem, outra questão interessante em relação à digestão dos triglicerídeos é que existem hoje medicamentos que podem bloquear essa, né, atuação dessas enzimas, no caso da lipase, né, lipase pancreática, principalmente a lipase gástrica também, né? Então, eu coloquei ali como exemplo para nós um medicamento que é o Orlistat, que é esse que a gente vê aqui bem à esquerda, né? Ele tem uma estrutura que lembra um pouquinho um triglicerídeo, né? E ele atua, então, com um mecanismo, né, de bloqueio da atividade da lipase, com um mecanismo de inibição reversível, né? Como se fosse um mecanismo mesmo competitivo, né? Ele tem uma estrutura que parece um triglicerídeo, então a enzima vai se associar com ele, mas quando associa, não consegue catalisar nenhuma reação, fica parada, né? Então acontece um mecanismo competitivo daí via atuação desse medicamento, que a gente conhece, hoje tem vários, né, mas quando foi lançado existia só um, que era o Xenical, né, não faço propaganda nem de nenhuma empresa farmacêutica, tá, quero deixar bem claro, só trouxe como exemplo a gente poder associar, né. E daí o Orlistat, as pessoas que começaram, né, a tomar o medicamento achavam, poxa, vou começar a tomar um inibidor de lipase, né, e tal, não vou conseguir digerir as gorduras, não vou absorver gordura nenhuma, e a proposta do medicamento é justamente essa, né, que impeça a digestão das gorduras, e assim o organismo não consegue absorvê-las, porque elas estão em moléculas maiores, eu consigo absorver só as moléculas menores, né? Mas daí o problema que vinha, né, em virtude dessa questão, era que as pessoas relaxavam na dieta, porque elas achavam daí que não ingerir gordura, né, enfim, e daí acabavam tendo uma dieta, às vezes, até mais gordurosa do que tinham antes, né, imaginando que não tinha nenhum tipo de prejuízo, só que uma reação adversa bem importante do medicamento é levar uma diarreia gordurosa, né, porque a pessoa acaba não absorvendo as gorduras, elas vão sair de alguma maneira, né, então as fezes ficam bem gordurosas, né, então é importante a pessoa também ajustar a dieta para que ela não tenha essa desagradável reação, né, em virtude da utilização do medicamento, né, porque eu vou usar medicamento que eu não vou cuidar um pouquinho da minha dieta, então esse cuidado é um aspecto bem importante. Joia. Então, falamos sobre os triglicerídeos, né, e a digestão dos ésteres de colesterol, né, a gente estava comentando antes que boa parte dos alimentos vai apresentar o colesterol não livre, mas sim associado a cadeias de ácido graxo, como a gente vê aqui nessa figurinha do slide, né, geralmente cadeias de ácido palmítico, né, o ácido graxo de 16 carbonos, né, e para que a gente consiga absorver o colesterol, não consigo absorver o colesterolzão grandão assim como também os triglicerídeos, eu preciso quebrar em moléculas menores.
Então, é necessário quebrar essa ligação éster aqui com o ácido graxo. Então, quem catalisa essa reação é a enzima colesterol esterase, né, e ela é ativada pelos sais biliares, então, né, ela vai estar mais ativa em presença da bile, e, consequentemente, liberando daí o ácido graxo, que pode ser absorvido, e o colesterol livre também, que pode ser absorvido tranquilamente. E além do colesterol, também os fosfolipídios, né, são componentes, né, lipídicos da dieta. A gente, lógico, tem alguns alimentos que têm mais fosfolipídios, outros menos, né. Um exemplo de alimento que tem uma quantidade interessante de fosfolipídios é a gema do ovo. A gema do ovo tem uma quantidade interessante de fosfolipídios, né, e a gente vai fazer como esse processo da digestão. Os fosfolipídios, eles têm no caso dos glicerofosfolipídios, eles têm uma cadeia de ácido, duas cadeias de ácido graxo associadas com glicerol, mais um grupo fosfato e um grupo hidrofílico, que pode ser uma colina, enfim, outros tipos hidrofílicos, né, que só um exemplo para a gente entender. E a fosfolipase A2, então, presente no suco pancreático, pode ajudar nesse processo de digestão. Ela atua removendo uma das cadeias de ácido graxo, né? E depois a gente pode ter uma liberação de mais uma cadeia pela atuação de uma lisofosfolipase, que atua, então, sobre esses fosfolipídios parcialmente digeridos, que a gente chama, então, de lisofosfolipídios, né? E daí, então, posso ter liberação depois do glicerol, do grupo hidrofílico, enfim, também, para absorção, tá? A fosfolipase 2 também é secretada na forma de desimogênio e ela é ativada pela tripsina lá também na mucosa intestinal, também um mecanismo para evitar a atuação dela sobre fosfolipídios, por exemplo, das células do próprio órgão, enfim, que é, né, o pâncreas exócrino, também é um mecanismo importante de proteção. Bem, então, a partir da digestão dos lipídios, quais são os produtos formados na digestão? A gente pode relembrar juntos lá para a gente não se perder, tá? Então, a gente viu que triglicerídeos vão dar origem a quais produtos da digestão? Pensando na digestão de triglicerídeos, que produtos vão ser formados? Eu posso ter liberação de ácido graxo, liberação de glicerol, mas o que mais que eu posso ter formado? Monacilgliceróis também, que podem ser absorvidos, também são moléculas que podem ser absorvidas. Digestão de éster de colesterol, produtos formados, colesterol e ácido graxo, né? Colesterol livre e ácido graxo livre. Digestão de fosfolipídios, também a gente tem liberação de ácidos graxos, de glicerol, né? Grupos hidrofílicos. Então, são produtos que podem ser absorvidos lá no trato gastrointestinal. Então, como é que vai acontecer a absorção, então, desses produtos da digestão das gorduras? Vai acontecer em diferentes porções do nosso trato gastrointestinal. Então, uma parte dos lipídios pode ser absorvida na mucosa gástrica já, que são aqueles ácidos graxos de cadeia média e curta que são liberados pela digestão feita pela lipase gástrica e lingual. Tá? Então, eles são absorvidos pela mucosa gástrica e eles vão cair diretamente na corrente sanguínea, nos capilares que levam até a veia porta, né? E são transportados, como eles são pouco solúveis no plasma, eles são transportados associados também à albumina. A gente já tinha visto que a albumina é uma proteína bem importante presente no sangue, em grande quantidade, ela tem vários papéis, um deles é transportar tudo que for mais lipídico, né, para cá e para lá. Então, ela vai associar com esses ácidos graxos de cadeia média e curta o transporte deles, então, até o fígado, primeiramente, né. Não sei se vocês chegaram já a ver alguns detalhes em relação à anatomia do sistema digestório, mas a veia porta compreende um vaso importante que drena tudo que foi absorvido da mucosa gástrica, intestinal, primeiramente para o fígado, né, e depois daí que se distribui isso para o restante do organismo, né? Então a gente chama essa veia bem importante de veia porta. E a gente, então, tem todo o metabolismo inicial acontecendo no fígado e depois, a partir dali, se destina, então, para outros tecidos do nosso corpo. Bem, então, um local importante é a mucosa gástrica, né, para absorção, e outro local importante é a mucosa intestinal, lá nos chamados enterócitos, né, que são as células que apresentam
as microvilosidades na superfície, né, que aumentam, então, a superfície de contato. Nessas microvelocidades, a gente tem, nossa, um conjunto de coisas lá, né? Então, a gente tem enzimas que podem estar fixadas ali, eu posso ter canais para transporte também de moléculas, permeases, ou carreadores que fazem transporte ativo, também depende do tipo de molécula que eu vou estar avaliando, né? No caso dos lipídios, a maior parte deles vai se carregar através de mecanismos de difusão simples, porque como eles são solúveis em gorduras, eles permeiam, né, os fosfolipídios de membrana. Então, boa parte deles acaba sendo absorvida por processo de difusão simples na camada de fosfolipídios das membranas dos enterócitos que a gente encontra, então, revestindo a mucosa intestinal. Esses lipídios que são absorvidos ali na mucosa intestinal, eles sofrem modificações no próprio enterócito, né, onde vários deles são reconstruídos, então dando origem novamente a fosfolipídios, a ésteres de colesterol e triglicerídeos, e depois sendo agregados em lipopartículas chamadas quilomicrons, que são elas que vão brotar, então, dos enterócitos, a porção mais vasolateral aqui, e eles vão ser captados não pela circulação sanguínea, mas pela circulação linfática. Então, as gorduras absorvidas no intestino são encaminhadas primeiramente para a corrente linfática, e depois eles atingem, então, a corrente sanguínea, tá? Então, eles não são captados pela veia porta. Aqui um detalhe bem interessante, mostrando uma célula da mucosa intestinal, então, um enterócito, né? E os lipídios, então, que são produzidos depois do processo de digestão, né? Então, ácidos graxos livres, os monoacilgliceróis, o colesterol livre, né, ácidos graxos livres, todos eles podem ser absorvidos, né, então os monoacilgliceróis, o colesterol livre, os ácidos graxos livres são as moléculas que podem ser absorvidas, né, a maior parte deles por processos de difusão simples, né, e os sais biliares são importantes também para reduzir tensão superficial, para que esses lipídios possam se aproximar de modo máximo aqui à superfície do enterócito e também possam permear membranas, né? Então, bem importante esse mecanismo. E além da difusão simples, também a gente conhece hoje alguns carreadores que fazem transporte, por exemplo, de ácidos graxos de cadeia mais longa, né? Então, tem alguns carreadores que são descritos, eu coloquei aqui os nomes com as siglas, né, que a gente conhece deles, e tem um outro também específico para captação de colesterol. Esse para captação de colesterol, até no começo não se dava muita importância para ele, mas depois se verificou que ele é responsável por absorver quase metade do colesterol que a gente tem da dieta, então ele é bastante importante. A gente conhece ele com essa sigla aqui, NPC1L1, tá? Então, é um carreador específico para o colesterol também, para aumentar ainda mais a captação de colesterol. Aqui eu coloquei uma informação a mais sobre esse carreador, né? Ele tem esse nome por causa da abreviação do nome mais extenso que ele tem, então chama-se proteína Niemann-Pick C1-like-1, e então ela faz o processo de carreamento do colesterol para o interior do enterócito, então captando esse colesterol. E a gente tem a expressão dela principalmente na região do jejum e do ilho proximal lá do intestino delgado, tá? Por que é tão importante falar sobre esse carreador, né? Porque ele foi mais recentemente descrito e também existem inibidores que podem atrapalhar a atuação dele, né? Então, existe um medicamento, que é a ezetimiba, que pode ser uma opção, né, de um medicamento para ajudar as pessoas a diminuir a absorção de colesterol. E isso vai refletir, lógico, também em redução dos níveis de colesterol no organismo, no sangue, né? Então, como uma alternativa terapêutica também para auxiliar a controlar os níveis de colesterol no organismo. Então, o primeiro fármaco desenvolvido foi ele, a gente, né, pode ter outras opções, mas ele é o principal aqui para atuar como um bloqueador desse carreador de colesterol no intestino. Então, se eu não carreio tanto colesterol, se eu não absorvo tanto colesterol, consequentemente eu vou eliminar esse colesterol nas fezes, né, e não vou ter aumento dos meus níveis de colesterol pela dieta. E, lógico que existem outros mecanismos que podem estar envolvidos na elevação dos níveis de colesterol, não somente dieta, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também mais ao longo do semestre. Joia?
E aqui eu coloquei um detalhe, então, em que vai acontecer com esses lipídios dentro do enterócito, o que vai, né, acontecer com eles. Então, depois da captação de um ácido graxo, de um colesterol livre, pode acontecer a reesterificação desse ácido graxo, né, através da atuação de uma aciltransferase, ou posso ter a ligação desse ácido graxo com o monacilglicerol, o mesmo glicerol, formando de novo um triglicerídeo, né, o triacilglicerol. E essas gorduras que vão ser refabricadas dentro do enterócito, elas vão ser aglomeradas e empacotadas dentro de uma lipopartícula que vai dar origem ao quilomicron, né? Então, na porção basal aqui do enterócito, eu vou ter o brotamento dessas partículas hipoproteicas cheias, né, de colesterol e triglicerídeos da nossa dieta, dando origem, então, às partículas de quilomicron nascentes, que são aquelas que acabaram de ser liberadas, e que são aquelas, então, que vão ser captadas pela corrente linfática. Aqui, só recapitulando, eu coloquei, então, um esqueminha do processo, então, da digestão, né? Então, os glicerídeos digeridos pela atuação de lipase pancreática, dando origem a moléculas de monacilglicerol, que podem, então, ser absorvidas, né, ou as moléculas de ácido graxo, e elas dentro do enterócito, então, o que elas podem sofrer, né, os mecanismos, então, para ressintetizar fosfolipídios, ressintetizar ésteres de colesterol, né, que daí são empacotados nas partículas que são os quilomicrons, que são captados pela circulação linfática, né. O glicerol, como ele é solúvel em água, a gente vai ter captação dele, encaminhamento para a veia porta, assim como também ácidos graxos de cadeia mais curta, né? Então também pode acontecer essa captação no intestino. Bem, para fechar então esse assunto em relação à digestão dos lipídios, a absorção deles no nosso organismo, eu coloquei mais algumas informaçõezinhas em relação a esse aspecto, né? Pensando, né, o que poderia levar, por exemplo, uma pessoa a ter uma má absorção de lipídios, né, que pode provocar, então, um quadro que a gente conhece como esteatorreia, que seria, então, produção de fezes ricas em lipídio, tá? Então, eu posso ter problemas em vários aspectos, né? Como é que a gente poderia imaginar, né, situações, né, causas que poderiam levar a pessoa a apresentar um quadro, por exemplo, de esteatorreia? O que poderia acontecer que dificultaria a digestão e absorção desses lipídios? Vamos pensar um pouquinho? Então, aqui eu coloquei algumas coisinhas para a gente discutir, né? Então, quais seriam as principais causas que levam a uma absorção de lipídios, né? Uma deficiência na produção de bile, como vocês mesmos colocaram, né? Uma insuficiência pancreática, né? Isso pode acontecer, por exemplo, uma situação onde acontece comumente insuficiência pancreática só em pessoas que têm fibrose cística, uma doença que leva à obstrução, né, dos ácidos pancreáticos, a pessoa não consegue liberar as enzimas, então ela tem que ingerir as enzimas digestivas um pouquinho antes da alimentação, para que ela consiga digerir as gorduras, as proteínas, e carboidratos também, né, então ela tem esse cuidado, né, uma doença que pode levar à insuficiência pancreática. A deficiência específica de colipase, né, lembra da colipase, que é aquela proteína que se associa com a lipase pancreática? Então, às vezes está tudo certo, mas só faltou a colipase, se não tem colipase, não consigo digerir triglicerídeos, né, então, porque a lipase vai ser inativada pelos sais biliares, então também é raro, mas pode acontecer. E a atrofia da mucosa intestinal, né, com a perda das células dos enterócitos que formam a borda em escova, né. Do que fazer nesse caso, né, se a pessoa não consegue fazer a digestão das gorduras, uma alternativa que pode ajudar é usar uma dieta mais rica em ácidos graxos de cadeia média e curta, né, principalmente leite, derivados do leite, que são mais ricos, então, nesses ácidos graxos de cadeia média e curta, tá? Que daí eu teria atuação do processo de digestão, principalmente não no intestino, mas lá na mucosa não, mas no estômago, né, através da atuação dessas lipases aqui, e daí a gente teria a possibilidade de absorver, né, uma parte daí dos lipídios, tá? Então, como uma alternativa para ajudar nesse processo deficitário da digestão dos lipídios no intestino. Tudo bem em relação aos lipídios?
Aqui eu coloquei uma figurinha só para fechar, então, essa parte do assunto, né? A gente viu aspectos vários em relação à digestão deles, como a emulsificação é importante para propiciar a atuação das enzimas, né, sobre a maior parte dos lipídios que a gente fez a ingestão na dieta. O que é importante guardar, né, dessa parte do assunto? Quais são os lipídios principais que a gente encontra na dieta, como eles vão ser digeridos, né, pelas enzimas ali degradados, quais vão ser os produtos formados, né, como aconteceria o processo de absorção deles, né, a gente tinha visto já que a maior parte dos lipídios permeiam membranas, mas para alguns a gente tem carreadores específicos, em particular o colesterol é importante lembrar, já que a gente tem medicamentos que atuam nesse mecanismo, então é importante lembrar dos carreadores para o colesterol. E uma vez dentro do enterócito, essas moléculas elas podem novamente ser religadas, né, uma ressíntese de triglicerídeos, écido de colesterol e fosfolipídios também, formando daí agregados que vão dar origem, então, aos quilomicrons nascentes que brotam, então, da face basal aqui do enterócito e são captados pela circulação linfática.